Gil Silva disse que fez jejum intermitente 16 por 18 e 20. Emagreceu 2 quilos. Passou dias com o mesmo peso. É assim mesmo. Primeiro dá uma estabilizada, depois começa a perder, às vezes, medida, depois começa a perder peso. Pega um platô, como eu descrevi, depois volta a perder de novo, porque o sistema tá mudando. Depois começou a engordar, mesmo comendo com as coisas certas, só fazendo uma refeição, não sentia fome. Por que isso aconteceu? Então, Ju, do mesmo jeito que a gente está se abrindo agora para o Oriente e aceitando a prática dos intervalos entre as refeições, derivando para o que a gente está chamando aqui de jejum intermitente carinhosamente, a gente já vai se abrir para a questão da meditação, que é uma ferramenta para gerenciar estresse. Porque a obesidade é um processo inflamatório. A gente inflama por estar o tempo inteiro comendo, por o tempo inteiro mastigando, a gente inflama por estar em ambiente estressante. Aí tem vários níveis. Tem o estressante, aquele que você percebe mesmo, que você fica agoniado, angustiado. Tem o estressante de maquinário, essas coisas, ruído. E tem, às vezes, o estressante é aquele o mais sutil. Qual é o mais sutil? É esse de, às vezes, você tá em casa e, de repente, tem alguma coisa que tá acontecendo, você não sabe. Os mais sensitivos percebem, com uma escala diferente dos mais desatentos. Daí a pouco você vai perceber que, entendi, é porque a gente tá naquele processo político e o presidente tá sendo acusado, não sei do que. De repente você percebe essas coisas em casa. E aí você vai perceber que tem a meditação, também é parte da metodologia de pesquisa científica. Só que ela trabalha muito o lado subjetivo, que é isso que eu tô falando. Um percebe e o outro não. E a gente tá aqui ainda preso no lógico matemático, a caloria com a fogueira, a gente ainda tá nessa, entendeu? Só que a gente deveria estar olhando os resultados, é olhar de trás para frente, para questionar a metodologia e os negócios. Vem cá, isso aqui tá sendo bom para quem? Para a população? Não, para a indústria. Então não tá legal. A gente tá tirando de alguém para beneficiar alguém. É o sistema perde-perde. Então vamos pensar no sistema mais sustentável? Aí agora vai entrar as plantas, a meditação, a yoga, o tai chi, e aí agora a gente vai perceber um outro nível. A população vai viver mais, cada vez mais, com mais bem-estar, com mais satisfação, com mais energia, uma vida mais longeva, e vai se desconectar um pouco dessa variável tal da genética. Sabe que fala tanto da genética? Não, porque a genética, e às vezes você não percebe que pode ser o hábito da panela que é passado do avô, da avó, para o pai, para a mãe, para os filhos, para os netos. E se isso for o que a gente está chamando de genética? A gente está simplesmente dizendo que é genética porque aí a população para de se questionar, para de raciocinar, para de questionar, para de fazer ciência. Tem alguma coisa errada. Então quer dizer que eu, aos 30, tô com um peso diferente do meu irmão, que é gêmeo meu. Como assim? Mas não é a mesma genética? Ele não deveria estar com o mesmo peso que eu? Não, é porque ele tem hábitos diferentes. Então, a meditação que faz é nos permitir limpar o estresse, o inflamatório do sistema. Esse aprendizado que eu falei da mastigação fica melhor. Essa questão de você melhorar o seu sono fica melhor. A questão do seu produtivo e como você reage às vicissitudes da vida fica melhor. A forma como você percebe as pessoas no ambiente de trabalho fica melhor. Você, no instante, percebe quem está com você, quem não está, quem está falando a verdade, quem está mentindo. Os negócios, as coisas, você começa a perceber. Tá certo? A gente tem que se livrar de um outro preconceito. O mesmo que a ciência usou para dizer que jejum, que essa coisa de horário não era ciência, agora às vezes estão usando para a questão da meditação. Mas não é verdade. A prática que eu faço é a meditação transcendental. Tem mais de 1000 trabalhos científicos publicados por mais de 200 instituições pelo mundo. 30 países aí, pelo menos. Então tem muito dado. Isso vem sendo observado, o corpo humano vem sendo observado com essa prática pelos últimos 7.000 anos. Então o pessoal sabe como é que o corpo se comporta, o que é que vai acontecer. Então você tem um professor que ele dá as instruções. Então a gente às vezes acha que meditar é forçar os pensamentos, meditar é botar um quadro e ficar olhando o quadro, é fechar o olho e ficar dizendo é botar aquela posição bonita lá para foto, é forçar, tentar parar a mente. Não é. A natureza da mente é pensar. Então o professor pega a gente, dá pra gente um código e a gente fecha os olhos e reproduz. É uma palavra sem significado e daí tudo começa a acontecer. Então a gente se entrega como se fosse uma criança. Não, há 50 milhões de pessoas, esses estudos todos, eu como pesquisador não estou sabendo de nada, e na universidade, no centro de pesquisa, e ninguém me falou a respeito. Não, eu tenho um compromisso de saber sobre isso. Aí veste a roupa do humilde, né? Vai lá, professor, eu vim aqui porque eu quero saber sobre isso. Aí ela lhe explica, tem uma introdutória, depois você decide, tem uns dias para aprender a prática, depois ela vai lhe acompanhando.
Você na tua casa, fala pelo Zap. Você vai começar a perceber um mundo diferente. Você vai perceber que o estresse responde por cerca de 90 a 95% dos problemas de saúde. Só tem um detalhe, que com um negócio como esse aí, você fecha a farmácia e aí a gente tem que descobrir agora um outro paradigma. Como é que a gente vai monetizar a saúde? Ao invés de monetizar a doença, que é o que a gente tá fazendo aí. Tá muito caro isso, tá dando prejuízo. Prejuízo para a economia, prejuízo para a sociedade, prejuízo em todas as esferas. A gente tem que pensar agora num outro paradigma. Então, eu recomendo que você experimente. Então, você escreve lá www.meditaçãotranscendental.com.br, se eu não me engano. E aí você vai encontrar exatamente o que eu encontrei.